Bom dia, professores, bom dia, alunos da Escola Caldo Vieira. Hoje nós vamos apresentar um painel que foi orientado pela professora Neca Medeiros, que tem como tema a anatomia humana, só que especificadamente a gente ficou com o tema da anatomia humana feminina. Nós vamos falar alguns dos principais sistemas do corpo humano e algumas de suas funções. O primeiro sistema que nós vamos comentar é o sistema muscular. Ele é constituído por aproximadamente 600 músculos que trabalham em conjunto com os ossos, as articulações e os tendões. A sua principal função é a execução do movimento, dos nossos movimentos. Eles produzem calor e mantêm a postura do nosso corpo. Alguns dos músculos que podemos comentar e que são alguns dos mais importantes, temos o músculo do abdômen, o do bíceps, do peitoral, do trapézio, que são essa região dos ombros. Aqui é o frontal, que é a região do nosso rosto, o quadríceps e também o adutor. O segundo sistema que nós vamos comentar é o sistema esquelético. Ele contribui para o desenvolvimento dos outros sistemas humanos e ele é responsável por garantir a sustentação do corpo, proteger os órgãos internos, armazenar minerais e as células produtoras de células sanguíneas. Alguns dos ossos que podemos destacar aqui no painel, temos o osso frontal, que é a região do crânio, a mandíbula, temos também a escápula, o humero, que é o osso do antebraço, perdão. Temos também a rádio e a una. Temos as costelas, que elas protegem os pulmões do sistema respiratório. Temos o fêmur, que é o osso das coxas, podemos dizer assim. A patela, que fica na região do joelho. Temos o taço, o metatarso e a falange. O terceiro sistema que nós vamos comentar é o sistema respiratório. Ele é um dos principais sistemas do corpo humano e é constituído pelos pulmões, pelas vias respiratórias, que são a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, que são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio para dentro e fora das cavidades pulmonares. Além disso, o sistema respiratório ele é responsável pela eliminação de gás carbônico, retirando ele dentro das nossas células. O que podemos destacar aqui no painel, que fazem parte do sistema respiratório, são os pulmões, o direito e o esquerdo. Temos as narinas, ou nariz ou cavidade nasal, como você preferir chamar. Temos a faringe, a laringe, a traqueia e também temos o diafragma. O próximo sistema que nós vamos comentar é o sistema digestório. Ele é responsável pela absorção de nutrientes importantes que são retirados dos alimentos ingeridos. Ele é formado pelo tubo digestório, que engloba a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e também o ânus. Esse sistema realiza dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica, realizada pela trituração de alimentos, e a digestão química, que faz a digestão dos alimentos através dos enzimas. Além disso, o sistema ele é composto por órgãos anexos, que inclui as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Entre alguns órgãos que podemos destacar aqui do painel, temos a cavidade oral, a boca, que infelizmente não deu para desenhar aqui. Temos as glândulas salivares, que são responsáveis por produzir a saliva, a faringe, o esôfago, que é o tubo que faz uma ligação com o estômago. Temos também o fígado, a vesícula biliar, o duodeno, o pâncreas, temos o colo transverso, o colo ascendente, o intestino delgado, temos aqui também o colo descendente, o jejum, temos o apêndice cecal,
o reto e o ânus. O próximo sistema que nós vamos comentar é o sistema circulatório. Ele é responsável por realizar o transporte do sangue. Além do sangue, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os vasos capilares. Assim, o sistema também transporta oxigênio e os demais nutrientes para diversas regiões do corpo. Entre alguns membros desse sistema, temos a artéria carótida comum, a veia jugular, a veia subdável, a veia axilar, a veia cara superior e a veia pulmonar. Temos a artéria radial, o arco palmar e a artéria digital. Temos a artéria ilíaca comum, a artéria femoral profunda, a veia safena interna, temos também a artéria braquial e a artéria aórtica. E o próximo sistema que nós vamos comentar é o sistema linfático. Ele é responsável por produzir os anticorpos para proteger o organismo de doenças. No sistema linfático, ele ajuda na proteção das células imunes, além de garantir a absorção dos ácidos graxos e o equilíbrio dos fluidos no tecido. O que podemos destacar nesse sistema? Temos o ducto linfático direito, que é essa região aqui. Temos o timo, o linfonodo cervical, a tonsila, o baço, temos o ducto torácico e também os linfonodos inguinais. O próximo sistema que nós vamos comentar é o sistema nervoso. Entre algumas de suas funções, nós temos a regulação das atividades corporais por meio de impulsos nervosos, onde ele captura a mudança do ambiente e passa essas informações para o corpo, como se fosse uma rede de comunicação do organismo. Entre alguns de seus principais nervos, temos o cérebro, o cerebelo, temos o plexo cervical e o plexo braquial, os nervos intercostais e os nervos radiais. O próximo sistema que nós vamos comentar é o sistema endócrino. Ele é constituído por um conjunto de glândulas e tecidos que são responsáveis por realizar atividades vitais, como a tireoide, a hipófise, temos também as glândulas sexuais, entre outros. Além disso, essas glândulas produzem substâncias ou hormônios que são reguladores das funções do corpo. Os hormônios são lançados na corrente sanguínea, exercendo funções como a regulação do metabolismo, a defesa do organismo, a produção de gametas e o desenvolvimento corporal, entre outros. Entre alguns, podemos dizer, membros desse sistema, temos a tireoide, temos o timo, temos também o pâncreas, o ovário, a glândula ferial e também a hipotálamo. O próximo sistema e o penúltimo que nós vamos listar é o sistema genital, ou o aparelho reprodutor feminino, que é o sistema dos órgãos femininos que envolvem a reprodução. Ele é constituído por 2 ovários, uma tuba uterina, um útero, uma vagina, o colo do útero, o endométrio e também a fímbula. O último sistema que nós vamos comentar é o sistema urinário, que é composto pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga, tem também a uretra, a veia cava e a veia renal. Ele regula o volume e a composição química do sangue, eliminando substâncias tóxicas em excesso e através da urina do nosso corpo.